Bom dia, pessoal! Bem-vindo à nossa família. É muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente hoje. Antes do culto começar, eu queria fazer um convite para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, para ficarem por dentro de todo o conteúdo espiritual que a gente produz e divulga por lá. No Facebook, no Instagram ou mesmo aqui no YouTube, é só digitar aí CISP Leste, que deve aparecer em algum canto aqui desse vídeo, para ficar por dentro desses conteúdos. Aqui no YouTube, não se esqueça de ativar o sininho de notificação aqui embaixo, para você receber um aviso toda vez que a gente postar um vídeo novo. E se você tem desejo de conhecer a Bíblia, ou mesmo deseja se aprofundar nas coisas que a gente fala aqui, clique no link na descrição desse vídeo que a gente vai entrar em contato com você. A gente tem aprendido coisas incríveis de Deus e seria um prazer enorme dividir essas experiências com você. Então tenha um ótimo culto e um grande abraço. La ya la ya la, la ya la ya la la ya, la ya la ya la, la ya la ya la la ya. Senhor, obrigado por tudo que tens feito por mim. Minha vida eu te entrego, pois sei que és o início e o fim. La ya la ya la, la ya la ya la la ya, la ya la ya la, la ya la ya la la ya. Senhor, obrigado por me mostrar a face do amor. Eu quero estar contigo na alegria ou na dor. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados para que eu pudesse viver perto de ti, bem perto de ti, Senhor. Pra perto de ti Jesus me levou, perto de ti, bem perto de ti, Senhor. Pra perto de ti Jesus me levou. La ya la ya la, la ya la ya la la ya, la ya la ya la, la ya la ya la la ya. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados para que eu pudesse viver perto de ti, bem perto de ti, Senhor. Pra perto de ti Jesus me levou, perto de ti, bem perto de ti, Senhor. Pra perto de ti Jesus me levou. La ya la ya la, la ya la ya la la ya, la ya la ya la, la ya la ya la la ya. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Olá, irmãos, bom dia a todos e amigos. Eu sou o Jailson, essa é minha esposa Noelle. Bom dia. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês rapidamente o momento da Santa Ceia, que é um momento tão especial para nós cristãos que celebramos aí a morte e ressurreição de Jesus, né? Quero convidar você a ir lá para o livro de Lucas, capítulo 23. Eu vou ler a partir do versículo 39 ao 43, que diz assim: Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça,
porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Eu fico impressionado com essa escritura todas as vezes que eu medito, porque ela resume de maneira muito perfeita a história do Evangelho, né? Essa escritura aqui, ela nos mostra 3 cruzes, e uma nos comunica o poder destruidor do pecado, simbolizado aí pelo criminoso que insultou Jesus. A outra cruz simboliza o poder restaurador do arrependimento, simbolizado pelo criminoso que repreendeu o outro criminoso, que pediu ajuda a Jesus, que pediu para Jesus lembrar dele quando estivesse no paraíso. E o poder, o grande poder restaurador, o salvador de Jesus, né, diante dessa situação. Esses 2 criminosos estavam a poucos minutos ou poucas horas da morte eterna. E eu queria compartilhar com você rapidamente aqui sobre a nossa experiência, infelizmente muito ruim, que tivemos no ano passado no nosso casamento. Nós temos 10 anos de casados e, enfim, a gente já vinha numa tendência muito ruim no nosso casamento. A gente ignorou algumas placas no caminho. Nós deixamos sutilmente de priorizar algumas coisas, as principais coisas de Deus, do caminho de Deus, dos caminhos de Deus. E, enfim, em 2019 nós vivemos a maior crise do nosso casamento. A gente jamais imaginou que a gente ia viver o que a gente viveu. Nós começamos a ficar extremamente ingratos um com o outro. Nós começamos a nos desrespeitar. Nós nos machucamos muito emocionalmente. E só para vocês terem ideia, no nível da gravidade, a gente cogitou a se separar, a se divorciar. E eu acho que eu nunca fui no inferno, mas nesse período eu cheguei muito perto, né? E a gente vivenciou muito essa cruz do criminoso revoltado, ingrato, não enxergando absolutamente nada, culpando tudo, culpando todos. E, enfim, o ano acabou. Veio janeiro, veio fevereiro, nós fomos surpreendidos pela pandemia e fomos obrigados a ficar em casa, né? Como todos nós, e começamos a ter conversas profundas e por um milagre as fichas foram caindo, a gente começou a enxergar algumas coisas e depois de uma semana a gente foi tocado. A gente começou a pedir perdão um para o outro, a gente começou a se arrepender, a gente começou a pedir ajuda de Jesus. Nesse período do ano anterior, alguns irmãos tentaram nos ajudar e nós somos muito gratos por isso. Mas milagrosamente, nesse momento da pandemia, nós vimos Jesus nos resgatando, tentando nos salvar, e a gente se arrependeu, né? A gente começou a pedir perdão um para o outro e a gente sente que a gente foi batizado novamente, né? A gente está super grato, não tem como pensar na Santa Ceia e não ser grato à cruz, não ser grato a tudo que Jesus fez por nós. De fato, a salvação, ela é poderosa quando alguém decide se arrepender, né? E esse arrependimento não veio de nós. Eu considero um milagre, porque nenhum de nós aqui estava disposto a dar o braço a torcer, né? Então, quero muito chamar vocês a meditarem na Santa Ceia com esse olhar de gratidão, com esse amor que Deus tem por nós, de querer nos livrar da morte, né? Da morte eterna.
Porque assim como esses homens estavam a um passo da morte, nós também estávamos a um passo da morte conjugal, espiritual, emocional, enfim. A Noeli vai também falar um pouco, rapidamente, e vai orar por nós. Basicamente é isso que o Jailson falou mesmo, né? E eu só reforço isso, né? Reforço que, infelizmente, estar longe do corpo, se afastar do convívio, não pedir ajuda quando você percebe lá no começo que as coisas não estão indo como deveriam, faz toda a diferença, né? Infelizmente vai te afastando, vai te fazendo ficar com o coração duro, ingrato. E o contrário, o oposto é verdadeiro também, né? Estar perto dos irmãos, estar no convívio, ler a sua Bíblia diariamente, orar, enfim, isso nos protege muito, né? Então eu sou muito grata às pessoas que nos ajudaram e principalmente a Deus, né? Pela infinita misericórdia dele, e a cruz para mim simboliza muito renovação. E eu acredito que isso também... isso tudo que aconteceu conosco foi um renovo, né? Mais uma oportunidade que Deus nos deu para começar de novo. E pensando nisso, eu gostaria de orar como igreja. Deus, Pai Santo, muito obrigada, Pai, pelo seu infinito amor, pela sua infinita fidelidade, pela sua imensa, imensa misericórdia, Pai. Muito obrigada por Cristo, porque o Senhor permitiu, Pai, que Ele morresse na cruz para que eu não estivesse lá, para que nós não estivéssemos lá, Pai. O Senhor deu seu único Filho amado. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Pai, pelo sangue derramado, que representa o suco de uva que vamos tomar agora. Obrigada pela carne, corpo de Cristo, Pai, que é simbolizado pelo pão que vamos comer. Que possamos, assim como Jesus pediu, Pai, nos seus últimos momentos aqui na terra, que possamos tomar do suco de uva, comer do pão, lembrando do sofrimento dele na cruz e lembrando, Pai, do privilégio de podermos ter todos os nossos pecados perdoados, Pai. Muito obrigada pela sua infinita misericórdia. Muito obrigada, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. De Jesus. Bom dia, igreja. Esse é o momento das nossas ofertas e nós estamos aqui em família para compartilhar um pouquinho de como tem sido esse tema para Ana Clara. Aqui em casa nós temos um cofrinho. A Ana Clara tem um cofrinho dela e aí ela vai contar um pouquinho como é que são as nossas regras aí para abastecer esse cofrinho, filho. Nossas regras é o seguinte: eu sempre ganho dinheiro no final do ano. Só no final do ano? Não, conforme no ano. Ao longo do ano, né? Ao longo do ano. E aí eu vou juntando. E quando eu consigo o dinheiro de uma coisa que eu quero comprar, de um brinquedo, qualquer coisa que eu tenho dinheiro aqui, no meu primeiro dia aqui, quando minha mãe falou que eu tenho que dar um pouco pra Deus, eu não gostei dessa ideia. Por que você não gostou? Porque eu não queria que eu ficasse sem dinheiro e não dava pra comprar o que eu queria. Você tinha medo? Tinha, que quando eu dasse pra moça dinheiro, faltava. Porque você deu pra Deus? Sim, e naquela época eu queria comprar uma mochila de escola, que era uma de rodinha. Eu não sei explicar, né, mas... Essa foi a meta de um ano, né? Todo ano tem uma meta. Isso. Sim, todo ano tem uma meta. E aí eu não queria dar. Mas aí eu acabei pensando e a minha mãe acabou me convencendo. Porque ela falou pra mim: Deus nos criou, Deus nos fez, Ele deu tudo isso pra nós. Ele fez cada coisa grandiosa na nossa vida. E a gente dá o dinheiro, a oferta, para agradecer a Ele e ajudar a igreja. E aí eu me convenci. E aí eu dei para minha mãe, que na regra ainda tem que dar montinhos. Como? Explica. Né, que a gente faz um desenhozinho com 10 quadradinhos e a gente fala que ela precisa dar pelo menos um quadradinho.
E 1 é o mínimo e 10 é o máximo. E ela escolhe quantos quadradinhos ela quer dar, cada quadradinho é um percentual. Como eu fui ingrata, eu dei 10 quadradinhos, né? Não, 10 não. Um quadradinho. Um quadradinho de 10, né? Aí eu falei, não. Aí quando a gente tava indo pro shopping, eu queria comprar, mas eu falei que eu falei, não, Deus nos fez, Deus nos criou, a gente tem que dar mais, né? E aí eu acabei dando mais da minha oferta, mais do meu dinheiro. E quando eu fui comprar, deu certo. Sobrou até dinheiro pra mim. Sobrou, eu queria gastar, né? Porque como a gente tá rica, como a gente fica rica, a gente quer gastar tudo, né? Mas a gente tem que economizar pra no próximo ano comprar o que você tem no objetivo. Mas agora falando a verdade, todo ano quando você vai abrir o cofrinho, você sempre luta pra dar o dinheiro de Deus, não luta? Sim. Mas aí, o que você faz com isso? Depois você pensa, o que você sempre faz? Eu penso e sempre oferto, porque eu penso em tudo que Deus nos fez e vai fazer ainda. E todos os anos, as metas que você tem, você dá a primeira parte de Deus, né? Você fica com o restante. E você todo ano tem conseguido comprar o que você quer, mesmo dando a parte de Deus? Todo ano tem vezes que até sobra dinheiro. Pra você ver como Deus é demais, né, filha? Agora, vamos ler uma escritura e vamos orar. Queria compartilhar com vocês uma escritura, está lá em 2 Coríntios 9, lá no versículo 7. 2 Coríntios 9, versículo 7. Que diz assim, e aí Deus nos ensina, Deus nos mostra como que devem ser as nossas ofertas, né? E a Bíblia diz assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar. Você ora pra gente? Ora, querido Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo esse culto que nós vamos ter. Deus, nos proteja com essa doença, Deus. Ajude que podemos nos aprofundar mais sobre o Senhor, que podemos ofertar pelo menos um quadradinho. Que a gente possa pensar em tudo que o Senhor tem nos feito e vai fazer, Deus. Obrigado pelo Senhor que nos criou e hoje estamos aqui agradecendo muito ao Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e eu agradeço. Amém. Amém. Meu Deus cantando pra mim, meu Deus cantando pra mim, meu Deus cantando pra mim, meu Deus cantando pra mim. Sim, ouvi, Ele está aqui. Meu Deus cantando pra mim. Meu Deus cantando pra mim. Meu Deus cantando pra mim. Ouvi, Meu Deus cantando pra eu ouvi, mim. meu Deus. Meu Deus cantando pra mim. Meu Deus cantando, Meu Deus cantando pra mim. ouvi, Meu Deus sim, Deus canta, sim, Deus canta e se alegra, é tão linda a sua canção, Ele diz não tenha medo, renovarei seu coração, Ele é justo e está comigo, poderoso pra salvar. O seu canto me anima, me dá forças pra lutar. Ouvi, eu ouvi, meu Deus. Meu Deus cantando pra mim. Meu Deus cantando. Eu ouvi, meu Deus. Cantem juntos, cantem forte, porque Deus nos perdoou por causa do sangue de Cristo. Nossa vida o alegrou. Glorifiquem o seu nome, o exaltem com fervor, perseverando a cada dia, semeando seu amor. Meu Deus cantando pra mim, meu Deus cantando pra mim,
meu Deus cantando pra mim. Meu Deus cantando Cantem juntos, cantem forte, porque Deus nos perdoou. Por causa do sangue de Cristo, nossa vida o alegrou. Glorifiquem o seu nome, o exaltem com fervor, perseverando a cada dia, semeando seu amor. Ouvi, Meu Deus cantando pra mim. eu ouvi, meu Meu Deus, cantando pra mim. eu ouvi, Meu Deus cantando pra mim. ouvi, Meu Deus cantando pra mim. ouvi, Meu Deus cantando Ele pra está mim. aqui, Meu Deus cantando pra mim. meu Deus cantando pra mim. Olá, bom dia. É um prazer enorme estar na companhia de vocês, da gente poder junto aprender com a palavra de Deus, ensinos tão profundos como que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E hoje vamos falar de um tema chamado Cancelados, é o título que eu escolhi hoje. E é um tema muito atual, né? Porque ele diz respeito a muitas coisas que nós vivemos nos relacionamentos rotineiros que nós temos, na mídia social, nos nossos relacionamentos com familiares, né? Dentro do convívio da igreja. Esse tema ele nos remete, né, à forma como nós tratamos as pessoas. E eu vou deixar ele para explicar durante o nosso tempo que vamos passar aqui, para que você, à medida que a gente for avançando, você vai compreendendo a necessidade, né, que nós temos de compreender algumas verdades que existem nas Escrituras, né, na forma como Jesus tratava as pessoas e como que nós precisamos melhorar como indivíduos, né, como pessoas, como cristãos, né. Então, vamos lá em João, no Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos iniciar no versículo 1, que eu quero ler com vocês agora. Diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar num tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos ficar aqui por enquanto, para a gente compreender um pouco mais o contexto que a gente está inserido, né? Os discípulos eles estão caminhando com Jesus e se deparam com aquele cego. E o texto evidencia para nós que muito provavelmente os discípulos conheciam a condição daquele homem. Sabiam que ele não era um cego, que na verdade ele tinha adquirido aquela doença já na fase adulta, tanto que eles abordam com a pergunta sobre que aquele homem havia nascido cego, né? Então eles conheciam a real situação daquele homem. E a forma como eles abordam Jesus, né, sobre a questão da cegueira dele, envolvia mais do que exatamente a causa, né? A causa exatamente, envolvia, na verdade, uma questão espiritual ali. E a dúvida dos discípulos ela era muito pertinente, porque o pensamento judaico da época ensinava que o sofrimento e as doenças eram castigos, né, divinos, em consequência do pecado das pessoas. Então, a Mishra, que era um conjunto, na verdade, a Mishra era formada de debate entre rabinos, né, que perdurou entre 70 a 200 do nosso calendário, e ela era dividida em 6 ordens, né, que abarcavam 63 tratados. Então, essa era, a Mishra, na verdade, era esse conjunto de leis, de costumes que existiam na época,
e que, num certo sentido, elas regravam a forma como o judeu vivia e a forma como ele deveria pensar, a forma como ela direcionava exatamente o pensamento da época. Para vocês terem ideia, eu destaquei 2 textos da Mishra, né, sobre esse tema da questão da relação da doença, né, ou de uma deficiência com um pecado. Para vocês terem ideia, diz assim: o doente se recupera de sua doença somente quando o tribunal celestial o perdoa por todos os seus pecados. Como está declarado, quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas doenças. Neradim 41a. Então, olha aqui, o texto diz para nós que o doente se recupera das suas doenças somente quando o tribunal celestial o perdoa, né? Então, a relação da doença com o pecado. Num outro texto diz assim: não há morte sem pecado. Se uma pessoa não pecasse, ela não morreria. E não há sofrimento sem iniquidade. Shabatá 41a. Aqui mais um texto da Mishra, né? Então, ele diz aqui que não há sofrimento sem iniquidade, ou seja, a razão do sofrimento tem uma relação muito próxima, né, com os pecados ou a iniquidade da pessoa. Então, quando os discípulos abordam Jesus, eles vão com esse pensamento, que era o que dirigia o pensamento do judeu da época, né, de que o pecado tinha uma origem específica, tinha uma relação muito próxima, na verdade, as deficiências, né, as doenças, né, elas tinham uma relação muito próxima com o pecado da pessoa, né, e isso era o que ditava a forma como o judeu da época pensava. Sabe, quando a gente se observa isso, hoje, com o repertório do que porque a Bíblia é um livro completo que nós temos hoje, né? Nós temos a Bíblia, com seus 66 livros, um livro completo, mas para o judeu da época, ele tinha apenas o Velho Testamento. E como a gente pôde perceber, algumas outras leis, né, que eram, vamos dizer assim, que orbitavam no Pentateuco, que eram essa Mishra que eu acabei de ler para vocês aí, algumas partes que fala sobre isso. Trata-se, na verdade, de uma leitura incorreta, né, que o judeu fazia da época. Muito provavelmente os rabinos eles não haviam entendido a lição do livro de Jó, né, porque no livro de Jó fala-se sim muito do sofrimento de Jó, mas fala que a origem do sofrimento de Jó foi provocada por Satanás, né? Então, tinha, na verdade, um contexto espiritual todo, mas a origem não vinha de Deus, não era uma origem de um castigo divino, né? O sentido era muito diferente disso, porque no livro de Jó, a gente aprende que Deus predomina sobre o pecado, ou sobre o sofrimento humano, né? Porque a finalidade de tudo aquilo era mostrar misericórdia. Então Deus tinha uma finalidade específica para aquilo, e não no certo sentido de provocar dor nem sofrimento às pessoas. Sabe, era muito complicado a conseguir se distanciar disso. Quando os discípulos chegam e observam aquele homem, né, eles fecham Jesus num argumento, né, de que os filhos eles herdam dos pais, né, e aí você pode pensar muita coisa, né? O que a gente espera herdar dos pais, né? No meu caso, eu quero herdar a generosidade que minha mãe tem, né? Herdar todas essas qualidades que tem. E alguns que são mais afortunados herdam patrimônios, né? Eu herdei a generosidade da minha mãe, estou satisfeito com isso. Mas para o judeu da época, ele compreendia que era mais do que isso, né? O filho herdava, né? E era transferível, né? O pecado, a culpa, né? Era algo transferido, né? Os filhos são culpados pelos pecados dos pais, era assim que ele pensava. Os filhos não são culpados pelos pecados dos pais, né?
O que acontece muitas vezes é que os filhos sofrem as consequências dos erros dos pais, né? E essas consequências, por vezes, elas repercutem, né, na vida dos filhos, e muitas vezes os filhos acabam reproduzindo, né, os pecados dos seus pais, né, ou seus vícios, ou seus comportamentos. É muito comum a gente ver isso, né, filhos que reproduzem comportamentos ruins dos pais. Há uma escritura que eu sempre tive dificuldade de compreender, porque ela tem, se você lê ela no sentido literal, né, se você fizer uma interpretação literal dela, ela não dá muito espaço para você compreender que existe algo além, né, de uma sentença da qual não existe escapatória, né? Ela está em Êxodo, capítulo 20, no verso 5, diz assim: não te prostrarás diante deles e nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Quando eu li esse texto, eu ficava com muita dificuldade de conseguir fugir, né, dessa questão da pessoalidade do pecado, né, dessa questão de não transferência de culpa, né, porque parece, quando a gente lê esse texto, parece que Deus ele vai castigando, ele vai perseguindo de geração em geração, né, o pecado de alguém que provocou e de outro que está, em consequência, pecando ainda, né? Parece que Deus está perseguindo alguém pelo pecado do outro. Mas o texto, na verdade, numa das interpretações que eu vi de um estudioso mais próximo, eu falei, puxa, é isso pela uma interpretação mais dentro da interpretação realmente bíblica, né, do que todo o contexto da Bíblia nos ensina. Diz assim, né, que até a 3ª ou 4ª geração reflete a extensão máxima provável de membros de uma mesma família que viviam juntos em uma mesma casa. Então, assim, por exemplo, a gente perceber numa casa que existe o avô, tem o filho, né, aí tem um avô, tem o pai, tem um neto, né? Então tem 3 gerações ali dentro da casa, né? E, por exemplo, porque alguém ali comete algum pecado ou tem algum tipo de vício, né? E isso acaba gerando consequências em toda a família, né? Então a gente percebe muito isso, né? O pai tem problema com álcool, né, e às vezes se torna violento e a família sofre em razão disso, né? Então, não necessariamente o filho está sofrendo porque ele está recebendo um castigo pelo pecado do pai. Não, de modo nenhum. Ele está sofrendo as consequências por conviver, né, naquele ambiente com o seu pai, né? Por vezes, às vezes o filho acaba reproduzindo isso, né? E aí ele acaba, num certo sentido, assumindo, né, esse pecado e acaba reproduzindo isso na vida. Mas aí é uma outra situação. Mas para todos os efeitos, o que a gente consegue perceber é que existe uma consequência do pecado e todos acabam, num certo sentido, sofrendo por aquela consequência, né? Então os discípulos, eles colocam Jesus num chamado falso dilema, né? Então eles colocam ele numa opção que a gente chama, né, que alguns numa linguagem mais popular é a sinuca de bico, né, da qual você não consegue fugir, né? Ou você tem que escolher uma coisa ou outra. E o falso dilema, ele é uma situação em que 2 pontos de vista alternativos, geralmente opostos, são colocados como sendo únicas opções. Só que ele é falso porque quando na realidade a gente tem que perceber que existe uma 3ª opção, né, que não foi perguntada, né? Então, é essa 3ª via que Jesus começa a, na verdade, direcionar os discípulos. Falar, olha, não foi nem o pai nem a mãe dele, na verdade, né? Aqui a situação é completamente outra, né? A situação é completamente distinta. E Jesus, ele nos coloca, ele nos ensina, na verdade, de que, olha, não importa, né, se foi o pai ou mãe, se alguma consequência. A questão que Jesus
vai pela terceira via, que existe uma oportunidade, né, de conseguir mostrar a misericórdia de Deus. Nós vivemos um tempo hoje de muita dificuldade. Há alguns que dizem que o pior não é a própria pandemia, né, mas vai ser a onda exatamente da crise financeira, da recessão. E alguns já estão enfrentando isso, né, com perda de emprego, outros estão com dificuldade de abastecer sua própria família. E a gente tem visto muita gente sofrendo até com doenças, estão sofrendo não só com a dificuldade de conseguir, mas a angústia de viver o isolamento social, né? A quarentena. Então a gente sabe que nós vivemos um momento agora de muito sofrimento em meio a essa pandemia. Mas é um momento também que nós podemos mostrar a nossa solidariedade, a nossa compaixão pelo nosso próximo. Né? Jesus ele fala uma coisa, ele fala assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Né? Então ele está dizendo, olha, enquanto há essa oportunidade, né? Enquanto existir esse período, né? A gente tem que aproveitar para praticar essas boas obras, né? De exercer a nossa misericórdia, de demonstrar a nossa compaixão por aquele que está sofrendo. Né? E Jesus aproveita aquele momento, aquela oportunidade, como ele mesmo diz, e faz um milagre. Né? Ele cura aquele homem de uma cegueira da qual ele vivia desde que nasceu. Né? Esse texto ele é impactante por isso, né? Porque a atitude não é ver no sofrimento uma razão para imputar culpa, né? Não é uma oportunidade para você ficar, né, recriminando, para você ficar apontando o defeito da pessoa, para você subjugá-la, né, para você, de alguma forma, mostrar algum tipo de diferença que você tem, mas é uma oportunidade da gente conseguir demonstrar a revelação da glória de Deus, né, da forma como Deus deseja ser apresentado para as pessoas. Né? Mas o que mais impacta, o que choca nesse texto, na verdade, é o fato que um milagre como esse pode ser ofuscado por questões de ordem muito pequena, né? Questões que, na verdade, não deveriam, na verdade, retirar a beleza do gesto que Jesus praticou. Mas, diante de toda aquela situação, nós percebemos que mesmo um ato milagroso como que Jesus promoveu em favor do cego gerou indignação e revolta por parte dos religiosos. Situação inesperável e incompreensível para a maioria de nós. É isso que nós conseguimos ver no texto, quando nós vamos lá no versículo 13 desse mesmo capítulo. Diz assim: levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperava a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha que coisa! O fato é que Jesus havia promovido um ato que só poderia ser classificado como um ato divino, né? Ninguém teria o poder que Jesus teve. Mas houve uma situação que no momento em que o homem narrava a cura dele, né, o ato milagroso que Jesus fez, que os fariseus falaram: oh, parem tudo, parem as máquinas, né? Para tudo, porque ele havia dito uma coisa que naquele momento tirou, né, toda a beleza e todo o encanto do milagre que Jesus promoveu. No versículo 14 diz que era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Né? Essa expressão, fui olhando no texto, misturou terra com saliva, ela aparece 4 vezes no texto. Né? A preparação do barro, ela estava dentro das restrições das leis dos rabinos da época. Né? Então, Jesus, no momento que ele começa, no momento que o cego começa a narrar, ele fala: olha, como é que ele fez? Né? Os fariseus perguntam: olha, ele cuspiu, né? E aí ele pegou
a terra e fez uma lama. Naquele momento, falou, para tudo, né? Esse homem não é de Deus, porque ele não respeita a lei do sábado, né? Isso porque misturar algo consistia num trabalho, a execução de um trabalho, e aquilo não era tolerado na lei do descanso, né? Na lei do sábado. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, né, era permitido que se colocasse água no farelo para preparar comida para os animais. Mas não era permitido que você pudesse misturar essa água com o farelo, ou seja, com a ração do animal, né? Então, assim, é uma coisa um pouco difícil de compreender, né? Porque a pessoa provavelmente levava um cantil de água, levava a ração para o animal, né? Então, isso, para todos os efeitos, é um trabalho, né? A execução de um trabalho. Você tem que retirar um objeto para levar para um outro lugar, né? Mas o ato de misturar já infringia a lei, né? Então, olha a dificuldade que se tinha, né? Era muito complicado esse contexto todo, né? De como que você conseguia, num certo sentido, não esbarrar, né, nesse tipo de coisa. E isso e em nome desse discurso, né, em nome desses filigramas de lei, né, se esvaziava, né, tudo que Jesus tinha feito ali naquele momento. Só para a gente ter uma ideia, Jesus ele discutia com os fariseus a respeito dessas coisas, de como que eles, num certo sentido, eram contraditórios, né? De como em muitos momentos eles eram incisivos na prática da lei, mas eles omitiam o que a lei buscava. Porque a finalidade da lei é sempre a vida, né? A gente nunca pode pensar que, num certo sentido, a lei está acima, né, desse objetivo, né? Jesus sempre quis mostrar isso para eles. Falou, olha, a finalidade é a vida, né? A lei é só um meio para a gente conseguir cumprir isso, né? Mas o fim é sempre a vida. Numa das passagens, diz assim, no capítulo 7, no versículo 21 de João, né, dois capítulos à frente aí, você pode voltar um pouquinho, na Bíblia diz assim, Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, por que Moisés deu a vocês a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam num sábado. Ora, se um menino não pode ser circuncidado num sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos, né? Existia uma única possibilidade de você quebrar a lei do sábado, né? Era quando existia o risco de morte, né? Quando a pessoa estava sob um risco de morte, aí você tinha essa permissão para quebrar o sábado. Então, o caso do cego não envolvia um risco de morte, né? Então, por não envolver esse risco, né, houve-se toda essa discussão em razão dessa situação. É triste ver isso, mas não é triste quando a gente observa algumas atitudes que nós mesmo cometemos, né, diante de milagres divinos que acontecem, às vezes, mesmo no nosso meio, né? A nossa própria vida é um próprio milagre, né? E por vezes a gente tem desprezo, às vezes, pela vida de algumas pessoas, porque nós somos presos a determinadas ideias e preconceitos, né? No contexto atual, vemos em nossos grupos sociais, no trabalho, na faculdade, nas igrejas, pessoas que se prendem a pequenas coisas, a pequenas discussões tolas, às vezes, ou ideias, né, que geram ódio e separação entre elas. Essas discussões quase sempre são partidárias, visam a definir as pessoas por rótulos e categorias. Sabe, se você se considera um cristão,
e você julga as pessoas, né, por critérios puramente, né, partidários, né, de ideias, por exemplo, preconceituosas, você precisa rever teu pensamento, né? É triste ver, por exemplo, que existem pessoas dentro da igreja que cultivam, né, que alimentam preconceitos ou por vezes julgam de forma às vezes superficiais outras pessoas, né? Quando nós nos colocamos como cristãos, quando nós nos dizemos como cristãos, nós temos que pensar como Cristo pensava. E Cristo de forma nenhuma julgava as pessoas pela aparência delas, jamais julgava exatamente por questões de raça, cor, ou por ideias que elas tinham, né? Jesus, ele tinha muito amor pelas pessoas, né? E isso fazia com que ele ia além da superficialidade, né? Ele ultrapassava essa fronteira, né? Essas definições são superficiais, elas levam aqueles que neles se amparam, né, a julgar o livro pela capa, né? Eu já tive muita frustração por julgar livros por capa, né? Já julguei pessoas de modo muito errado. Hoje eu aprendi muito sobre isso, né? Que a gente não pode, de modo nenhum, né, se amparar numa atitude unicamente e classificar a pessoa por isso, né? Eu queria que a gente pudesse ver um vídeo agora que traz a situação que aconteceu nos Estados Unidos, né, na cidade de San Diego, na Califórnia, e que serve para embasar o tema que nós estamos estudando hoje, né? Então eu queria que você pudesse ver esse vídeo para a gente entender um pouco dessa cultura do cancelamento. No último dia 3 de junho, Emanuel Cafeste, de 47 anos, voltava para casa depois de mais um dia de trabalho. A rotina dele era passar entre 8 e 12 horas diárias em inspeções na rede subterrânea de gás e eletricidade da cidade de San Diego, na Califórnia. Era fim de tarde e fazia calor. No volante da caminhonete da empresa, ele mantinha a janela aberta e o braço esquerdo pendendo sobre a porta do veículo. Segundo Cafete, ele estalava as juntas dos dedos da mão esquerda com displicência, o polegar alongando os demais dedos em direção à palma da mão. It's just so weird how in 20 seconds a man with a phone and a Twitter account can flip my whole world upside down without cause, without proof. Caferte é um caso emblemático do que tem sido considerado um efeito colateral perigoso da chamada cultura do cancelamento. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu vou contar para vocês o que essa e outras histórias revelam sobre esse movimento de busca por justiça social na internet que tem tido resultado bastante controverso. Mas primeiro, vamos retomar do ponto em que paramos com a história do Caferte. Ele conta que estalava os dedos enquanto voltava para casa depois do trabalho, no começo de junho. Fazia apenas uma semana que George Floyd, um homem negro e desarmado, havia sido morto por um policial branco em Minneapolis. As imagens da morte de Floyd causaram o que tem sido considerada a maior onda de protestos populares contra o racismo nos Estados Unidos. Nesse contexto, o estalar de dedos de Caferte acabou interpretado por um motorista de outro veículo como um gesto específico, um símbolo usado por movimentos supremacistas brancos. Caferte rememora a cena. When a vehicle on my left approaches and the motorist has his window down and he's yelling obscenities at me, I'm not sure what he's mad about. At first I think maybe I cut him off. I'm not exactly sure. We start to approach a red light. All the while I'm driving, I have this habit of having my fingers one by one going like this. Just a habit of just stretching my fingers, right? So I'm doing that while I'm driving. We come to the red light. This guy's cussing me out. I see he's got his camera out, and he does this. And he says, "Oh, you're gonna do this, asshole?" Which I don't know what that means. To me, this means okay, right? So I don't know if he's asking me, "Am I gonna be okay, asshole?" You know, I'm not sure what he means. Cafete chegou em casa e ainda tentava entender o que havia acontecido quando, 2 horas após o incidente, seu supervisor telefonou para dizer que ele havia sido denunciado como racista nas redes sociais e estava sendo suspenso do trabalho sem vencimentos. Sim,
Para usar a expressão do momento, ele foi cancelado em apenas 2 horas. 1 hora mais tarde, seus colegas chegaram à casa dele para levar a caminhonete e o computador da empresa, e 5 dias depois, ele estava formalmente demitido. Cafferty resume: foi assim que eu perdi o melhor emprego que já tive na vida. De acordo com Cafferty, ele não tinha ideia de que o gesto a ele atribuído, comumente associado ao OK nos Estados Unidos, pudesse ter conotação racista. De acordo com a Anti-Defamation League, uma organização centenária que combate discursos de ódio, o símbolo de OK foi adotado em 2017 por usuários racistas em fóruns online como o 4chan. A própria organização, no entanto, recomenda cuidado na interpretação do sinal. Olha o alerta da organização. Na esmagadora maioria das vezes, o gesto significa consentimento ou aprovação. Por isso, não se pode presumir que alguém que faça o gesto o esteja usando em um contexto de racismo, a menos que exista outra evidência contextual para apoiar esse entendimento. Desde 2017, muitas pessoas foram falsamente acusadas de ser racistas ou supremacistas brancas por usarem o gesto no seu sentido tradicional e inócuo. É exatamente o que teria acontecido a Cafferty. Ou pior, diz ele. It's literally a white man accusing a Mexican man of being a white supremacist, and the white man who heard the story believe him. O autor da fotografia e do primeiro post contra Cafferty admitiu à equipe local da emissora americana NBC que pode ter exagerado na interpretação que fez do suposto gesto. Disse também que, apesar de ter marcado a empresa em que Cafferty trabalhava em seu post, ele não queria que ele fosse demitido. O usuário apagou não só a mensagem original, como a própria conta de Twitter. Mas já era tarde. O post havia viralizado e o emprego estava perdido. A BBC News Brasil não conseguiu localizar o autor do primeiro post. O próprio Cafferty resume o que aconteceu a ele. Uma multidão de Twitter me cancelou. Já liguei para todos os meus ex-empregadores desde que aconteceu o episódio e ninguém me retorna. A primeira coisa que o empregador faz na hora de contratar é jogar seu nome no Google. O meu ficou ligado a esse episódio. Não importa se estou certo ou errado. Não sei como vou seguir a vida daqui para frente. Conforme você pôde ver aí, né, e você deve ter ficado, eu acredito como eu fiquei, né, indignado com a situação que esse homem nos Estados Unidos enfrentou. E a gente percebe que isso tem sido, na verdade, agora, né, vamos dizer assim, a justiça social do momento, que algumas pessoas têm procurado, né, que é a cultura do cancelamento. E o que é essa cultura do cancelamento, ou o que é o cancelamento? Né? É quando um usuário de mídia social, como Twitter ou Facebook, eles presenciam um ato que consideram errado, ele registra isso em um vídeo ou uma foto e posta em sua conta na internet. Né? Mas não é só isso. Né? Ele marca também a empresa empregadora do denunciado e as autoridades públicas ou outros influenciadores digitais para que isso ganhe, né, repercussão. E alcance, aí que a sua mensagem seja alcançada por muitas pessoas. É muito interessante porque esse tipo de mecanismo, ele inicialmente ele tinha um objetivo muito benéfico, ele tinha um objetivo, na verdade, de chamar a atenção das autoridades para causas, né, como justiça social, preservação do meio ambiente, né, mas acabou, na verdade, sendo corrompido, né, por ideias, por pensamentos de pessoas que se acham que podem julgar as outras por uma coisa que elas viram. Né? E a partir daí, a gente percebe como que algumas coisas tomam uma forma tão ruim, né, tão nociva para a vida de tantas pessoas. Né? E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Né? Como podemos ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, que diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Segundo o que a gente leu aqui, é Deus que revela as intenções do coração. Né? E às vezes eu vejo pessoas na igreja que por vezes julgam as outras porque elas acreditam
que elas podem entrar nessa parte tão íntima, né? E tão difícil de você conseguir ter acesso, que é julgar as intenções dos corações da pessoa, né? Eu confesso para você, eu não consigo chegar nisso, né? De conseguir compreender qual que é a intenção da pessoa. Segundo o que a Bíblia nos diz, só Deus sabe disso, né? E por isso nós precisamos nos reservar a termos todo esse cuidado de não julgar as pessoas quando nós não sabemos quais são as intenções delas, né? E eu já vi isso muito em igrejas, quando as pessoas, num certo sentido, se vulnerabilizam, falam das dificuldades, dos seus pecados e tudo, e as pessoas, a partir daquele momento, elas rotulam ela por aquele pecado que foi confessado. E isso não é a verdade sobre aquela pessoa, né? É algum ato que ela cometeu, mas o pecado não resume a pessoa, né? Jesus, ele via além disso. Essa prática não está distante de nós, infelizmente, né? Nós vemos que Paulo aqui ele está alertando os perigos que existem, né, no convívio da igreja, né, até nos relacionamentos com familiares, né, as pessoas acabam incorrendo nesse erro, né, de julgar as pessoas pelo pecado delas, né, e fazendo como os fariseus faziam, né. É triste ver que existem religiosos assim, né, que julgam as pessoas, né, pelo pecado delas. É a política do cancelamento e acaba se cancelando as pessoas. Sabe, essa escritura me fez muito pensar, né, esse tema sobre como que é o comportamento que Jesus espera que nós tenhamos, né? Quando nós vemos, por exemplo, num capítulo, nesse mesmo, no verso 22, né, a gente percebe, por exemplo, que os pais do cego, eles estavam assim, amedrontados, né, com o julgamento dos fariseus, porque não consistia só num julgamento moral, existia na verdade uma força quase que policial que eles tinham, né? A consequência de quem, no certo sentido, fosse punido, né, pelos membros da sinagoga podia consistir em castigos físicos como açoite ou ser banido, né? Ser excomungado, né, da sinagoga, que isso tinha mais do que não é como hoje você sai de uma igreja e vai para outra, né? Consistia na verdade num isolamento social mesmo, a pessoa era excluída do meio social em que ela vivia, né? Então tudo isso mostra na verdade como que é rígido, né? Como que às vezes o julgamento de uma pessoa pode ser severa contra uma outra, e Jesus de modo nenhum fez isso. Quando a gente se depara, por exemplo, com o final do texto, a gente percebe isso, que o texto termina com Jesus e o cego, né? Fora, né? Expulsos da sinagoga. E Jesus está lá com aquele homem, no final do texto. E Jesus se revela para ele, dizendo, olha, você crê no Filho do Homem? Né? Ele fala, mas quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Né? Porque até aquele momento ele tinha um nome, mas não tinha uma aparência física, porque ele foi para o tanque de Siloé cego, né? E aí quando ele volta enxergando, e acontece todos esses eventos. E aí quando Jesus disse, olha, sou eu que está falando com você, e ele cai de joelhos, se prostra e adora Jesus, né? Mostrando que na verdade Jesus tinha mais a oferecer do que aqueles religiosos, né? Jesus tinha um acolhimento. Jesus, na verdade, trouxe aquele homem para perto dele. Eu queria terminar com a última escritura, que é exatamente a que se encontra em Colossenses 2, do 13 ao 14. Ela diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Essa passagem, ela revela exatamente qual que é a cultura de cancelamento de Deus. Não é cancelar você nem eu, né, por causa dos nossos pecados. É cancelar, na verdade, os pecados que nós temos para que nós sejamos recepcionados por Deus.
Esse é o Jesus que eu quero que você conheça, esse é o Jesus que eu tenho conhecido, né? O Jesus que nos acolhe e que não nos cancela, como nós vemos na maioria dos relacionamentos dos quais nós temos convivido. Eu queria terminar orando com vocês e pedir para cada um de vocês meditarem sobre isso, né? Será que você não tem cancelado alguém com julgamentos levianos, né? Julgamentos superficiais? Né? Será que você não tem no seu íntimo, né, julgado as pessoas pela sua aparência, né, pela forma como ela pensa ou pelo modo como ela se comporta, sem conhecer ela profundamente? Que nós possamos aprender com Jesus, né, de como ter, na verdade, o coração que Ele espera que nós tenhamos, não de cancelar as pessoas, mas sim os nossos pecados. Vamos orar. Senhor, eu gostaria de agradecê-lo, porque o Senhor nos ensina tanto, Pai, que nós precisamos aprender com Jesus, a como ter um coração, Pai, que excede, Pai, a forma rígida, Pai, e cruel com que esse mundo se impõe, Deus, a colocar, Deus, determinadas amarras, a determinados, Deus, parâmetros, Deus, para julgar as pessoas. E Jesus, Deus, nos ensina tanto que nós devemos aprender, Deus, que nas oportunidades, Deus, em que as pessoas, Deus, estão vulneráveis ou que elas, de alguma forma, Pai, elas estão, Deus, sem conseguir, Deus, compreender a profundidade, Deus, do seu sofrimento, é um modo, Deus, é ali, Deus, que Deus quer se revelar a ela, que quer se mostrar a cada um de nós, que nós possamos aprender, Deus, a não julgar as pessoas, Deus, pelos seus pecados, mas que nós consigamos aprender, Deus, que o Senhor é um Deus que nos acolhe, nos salva e que cancela não a nós, Deus, mas a nossa culpa, os nossos pecados. Quero agradecê-lo em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem. Unidos vamos cantar e celebrar. Deus nos deu 1000 motivos para o adorar. Unidos vamos cantar e celebrar. Deus nos deu 1000 motivos para o adorar. Vamos cantar ao Senhor uma nova canção. Cantar ao Senhor com muita devoção. Cantar ao Senhor com todo o coração. Soberano é o Senhor que nos escolheu e derramou seu amor quando Jesus nos deu. Soberano é o Senhor que nos escolheu e derramou seu amor quando Jesus nos deu. Vamos cantar ao Senhor uma nova canção. Cantar ao Senhor com muita devoção. Cantar ao Senhor com todo o coração. Sua palavra é luz a nos guiar, nos revelando Jesus e como nos salvar. Sua palavra é luz a nos guiar, nos revelando Jesus e como nos salvar. Unidos vamos cantar e celebrar. Deus nos deu 1000 motivos para o adorar. Unidos vamos cantar e celebrar. Deus nos deu 1000 motivos para o adorar.